Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu sei que já foi orado aqui. Pai, nós sabemos que o Senhor é quem ministra nesse ambiente, e que assim permaneça, Pai, nos usando, Pai querido, Pai amado. Toca cada vez mais e mais na nossa língua, na nossa mente, nos nossos olhos, para que nós possamos falar somente a verdade, somente aquilo que o Senhor disse, Pai querido, Pai amado. Que nenhuma palavra, Pai, saia por coração humano, Pai querido, Pai amado, mas que venha sair totalmente do céu aqui para a terra, Pai. Nos encha, Pai, com a tua unção, Pai querido, Pai amado, cada vez mais e mais, Pai. É o que nós oramos, que o Senhor venha nos revestir a cada dia, Pai, para que nós possamos resistir o dia mal, Pai querido, Pai amado. Pai, que nenhum impedimento, Pai querido, Pai amado, nos impeça de entender esta palavra de hoje. Que através dessa palavra de hoje, pessoas saiam daqui renovadas e restauradas, Pai. Que através dessa palavra de hoje, que nós vamos meditar aqui, Pai querido, Pai amado, que eu sei que é do céu, que o Senhor colocou no meu coração, Pai, que a gente não venha sair como a gente entrou, mas que venha sair totalmente mudado aqui, Pai. Santo e poderoso é o Senhor, Pai. Ministre nesse ambiente, Espírito Santo. Fica à vontade, fala conosco. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, vivemos em um tempo, como foi dito aqui, de batalha espiritual. E como eu falei, essa batalha, ela sempre houve. Você percebe na história, o quê? Que sempre houve batalhas. Batalhas de países contra países, reinos contra reinos. Batalhas sempre existiram. Sempre vão existir batalhas. Inclusive, eu vou mais além. A batalha física de Apocalipse vai ser tão grande, que nós vamos ver nitidamente acontecendo de país e de país, e de várias partes do mundo, inclusive religiões. E o que Paulo declara aqui em Efésios, é que embora tenha batalhas físicas acontecendo, a maior batalha que a gente tem que se preocupar, não é a física, é justamente a batalha espiritual. Irmãos, através da oração, nós alcançamos lugares que fisicamente nós não alcançamos. Como assim, Vinícius? Me explique isso direito. Irmãos, você pode estar sentado aqui agora, mas você pode interceder por alguém da África agora, nesse exato momento. Ou seja, a oração atinge onde o nosso braço não alcança. A gente pode orar por várias pessoas, inclusive em lugares que a mão humana nem alcança, que é em dores, irmãos. Esse é o poder da oração, esse é o poder do espiritual, e é isso que Paulo está declarando aqui. Ei, fiquem atentos, vestidos de quê? Da armadura espiritual. E aí você me pergunta, essa batalha, qual é o período dela? Essa batalha espiritual, Vinícius, quanto tempo ela vai durar? Eu te respondo aqui, essa batalha espiritual, ela vai durar a sua vida, a minha vida inteira. O tempo que você tiver na terra é o tempo que vai durar a sua batalha espiritual. Só que nestes tempos, na nossa batalha, assim como diz em Efésios, a gente tem que estar preocupados com o quê? Com a nossa armadura. E aí, quando a gente vai lá, em 1 Samuel, do seu capítulo 17, versículo 38, vai dizer assim: então, Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e o capacete de bronze. Davi tinha uma outra estatura, diferente da de Saul. E aí você vê, antes de uma batalha contra o Golias,
ele foi preparado por Saul. Vem cá, Davi, deixa eu te equipar aqui, deixa eu colocar essa couraça em você, deixa eu colocar toda essa armadura em você, pega essa espada e prenda. E aí quando parecia estar tudo bonitinho, na realidade a Bíblia vai descrever que Davi tentou andar, só que não conseguiu. Por conta de quê, Vinícius? Da armadura, que nem era dele, e ele estava com ela no corpo. Então, o primeiro ponto é, que a gente não venha usar qualquer armadura. Nessa batalha, a gente tem que se preocupar em saber se essa armadura é de Deus ou não. Porque antes da batalha, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é justamente a armadura. E se a armadura nos impede de andar, assim como impedia Davi, essa é a maior preocupação, porque aí você fica fácil de ser atingido. Você não anda, você não faz nada. Tem muita gente hoje em dia que está usando a armadura de Saul, achando que está certo. Por isso que muitos estão parados na fé. Mas por quê? Porque estão usando armaduras erradas de outros e se equipando, achando que está tudo bonitinho. Aí você vê, o próprio Davi, ele fala assim: ei, eu não estou conseguindo andar, sabe o que eu vou fazer? Deixa isso para lá, Saul, deixa quieto. Ele retira toda a armadura de Saul, e aí ele vai para um rio, e lá ele pega 5 pedrinhas lisas, e sabe o que ele faz? Ele coloca dentro de uma bolsa, e a Bíblia vai descrever a bolsa dele de pastor. Ele pega as 5 pedrinhas e coloca dentro da bolsa. Nisso eu analiso que a bolsa simboliza o algo profético. Como assim, Vinícius? Ninguém utiliza a bolsa para usar no momento. Todo mundo que pega algo e coloca na bolsa, sabe que vai usar, só que não no momento, vai usar lá na frente. Então, o que a gente tem que se preocupar é se a bolsa é de Deus, assim como a de Davi era de pastoreio, aquilo que Deus já tinha dado a Davi e o que ele utilizava no dia a dia. E aí ele pega 5 pedrinhas, ou seja, aquilo que ele vai utilizar para a batalha, e guarda nessa bolsa, no profético, pois ele sabe que vai lá na frente, vai usar essas pedras. E a fé dele é tão grande, como eu disse aqui, ele nem se preocupa em armaduras, porque quem vai na frente dele é maior do que qualquer inimigo. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Outro ponto interessante é que Davi, ele vai utilizar um cajado e uma funda, além das pedrinhas guardadas na bolsa dele, que simbolizava o profético. Ele vai pegar o cajado e a funda. E que eu entendo com isso? Até o próprio Golias lá na frente vai falar: oxe, você vem com paus e pedras? Você acha que eu sou um cão? O que você acha que eu sou? Hein? E Davi, pequenininho, jovem, ele não utiliza as armaduras atualizadas, que estava todo mundo usando. Não, ele vai com o cajado e a funda. E para quem conhece, sabe que a funda é um objeto antigo. É algo que os antigos utilizavam. Toda vez que a gente vai para uma batalha, irmãos, a gente tem que utilizar as batalhas, a armadura espiritual, só que sem se esquecer do fundamento espiritual. E que fundamento é esse? É um fundamento antigo. É a Bíblia, irmãos. Esse é o objeto antigo que a gente utiliza para as batalhas de hoje. E assim como Davi, pequenininho, jovem, novo, às vezes as pessoas olhavam para ele e falavam: esse cara aí não aguenta uma batalha, não aguenta nada. Só que o maior erro de Golias foi ter afrontado o Deus vivo, e Davi sabia disso. Davi entendia de reino espiritual, porque quando Golias fala assim: ei, no seu reino não tem homem não? Cadê o seu Deus? Aí Davi se levantou e falou assim: se ele tivesse apenas afrontado os homens daqui, beleza,
mas ele está falando com Deus vivo, e o Deus vivo eu conheço, e ninguém vence uma batalha contra o meu Deus, ninguém é capaz de afrontar ele, ninguém é capaz de colocar medo nele, inclusive esse Golias. E é aí que a gente entende que a gente não pode normalizar o espiritual, porque a partir do momento que Golias afrontou o reino espiritual, sabe o que aconteceu? Todo mundo sabe, ele caiu, e todo aquele que afronta o Deus vivo cai. Ninguém é capaz de afrontar o Deus vivo, aquele que nós servimos, irmãos. Essa noite nós professamos o Deus vivo, Ele está vivo e Ele está aqui, irmãos. Enquanto muitas religiões colocam um Deus morto, levantam um Deus morto, nós levantamos um Deus vivo, um Deus que vive. Ele não mais está morto, Ele não é mais aquele que está sendo chicoteado, não. Muitos esperam a época da Páscoa, do Natal lá, e faz toda uma encenação de chicote. Ei, Ele não é mais esse. Ele não é mais esse. Leia Apocalipse. Apocalipse 1:17 em diante vai dizer quem é Ele. Ele não é mais o mesmo. Ele usa uma túnica branca, o seu rosto não se pode ver, os seus olhos são como de fogo, a sua voz de fortes mares, na sua cabeça coroas. Muitos anjos se prostram e diz: santo, santo, santo. E eu vou mais além, os próprios 24 anciões assentados nos seus 24 tronos, eles estão recebendo coroas, galardões. E sabe o que eles fazem? Eles recebem e falam assim: ei, eu não sou digno de colocar na minha cabeça, eu devolvo a ti. Eles têm uma revelação, irmãos, total do reino espiritual. E aí a gente vai até para Mateus 5, das bem-aventuranças. A gente não precisa ver para crer, porque o próprio Cristo diz: bem-aventurados aqueles que não viram, mas que creem no reino. Aqueles que não presenciaram todos os milagres, mas que creem na palavra. Irmãos, sabe como você entende da palavra? E sabe como você vê o que é uma mentira, uma verdade? Faz o comparativo dela. Pega aquilo que te dizem e compara com a realidade. É por isso que a Bíblia ela é tão verdadeira, porque quando eu pego a Bíblia e olho para a realidade, bate. Ela foi escrita há tanto tempo, mas parece que ela foi escrita hoje. E é por isso que eu creio nesta palavra, com tanto vigor e tanta força. Então, a gente vê que a gente não vive mais uma época de Golias físicos, mas Golias espirituais. E essa é a luta que a gente vai enfrentar, eu e você, a cada dia, a cada momento como cristão, é enfrentando. Em 1 João, capítulo de número 2, versículo 16, olha o que vai dizer: porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Irmãos, esse texto é muito interessante, porque ele vai citar os detalhes da nossa luta, a tríplice luta, as 3 maiores lutas do homem. Sabe qual é? A primeira é a carne, a concupiscência da carne, os prazeres da carne, a nossa natureza. Então por isso que quando o homem se converte, surge um novo homem, mas o velho ainda está lá, só que dominado. Irmãos, se eu te perguntar se você sabe palavrões aqui, com certeza você sabe, mas você não fala. Sabe por quê? Porque está dominado dentro de você. Todo nascido de novo, ele domina o homem velho. É por isso que no encontro com Nicodemos, o próprio Cristo fala assim: ei, você vai ter que nascer de novo, Nicodemos. Porque tudo aquilo que você entende até hoje
não vale de nada, ou seja, você vai ter que resetar tudo aquilo que você aprendeu e voltar do zero. Só que deixa eu te falar aqui, esse reset não vai fazer com que ele volte a ser criança, como ele mesmo disse, a Cristo, mas esse reset vai dar uma nova oportunidade dele ser alguém melhor. Esse reset vai dar um novo Nicodemos, esse reset vai dar um novo eu, um novo você. Só que o antigo, o velho homem, a carne ainda está lá, mas dominada. Então, o nosso primeiro inimigo é a nossa própria carne. Nós lutamos todo dia contra nós mesmos, irmãos, para que nós não venhamos errar. É necessário que a gente venha guardar a palavra de Deus no nosso coração. E qual é o segundo inimigo, Vinícius? Se o primeiro é a carne, qual é o meu segundo inimigo? O nosso segundo inimigo é o mundo. E a própria Bíblia vai dizer: não ameis o mundo, não se conformeis com o mundo, mas sejais transformados através do Espírito. Então, quando a Bíblia diz não ameis o mundo, não ameis essa corrupção, não ameis esse sistema, não ameis isso que ensinam, o que o mundo ensina, essa corrupção em excesso, essa falta de amor em excesso, o mundo ensina isso. Não se conformeis com isso, não deixa que essas coisas tomem conta do espiritual, não deixa isso se tornar normal, o espiritual se tornar normal, porque não é assim, e é isso que eles querem fazer, cada vez mais e mais calando a verdade, e colocando a mentira em cima. Só que deixa eu te falar uma coisa, muitos tentaram acabar com a palavra de Deus, até hoje, mas não conseguiram. Muitos tentaram queimar, fazer o que for, mas não conseguiram. E deixa eu ir mais além, somente uma verdade consegue suportar tanto tempo, somente uma verdade consegue quebrar tantas barreiras, somente a verdade, irmãos, e essa verdade é a palavra do Pai, e essa verdade é a palavra de Deus, essa verdade é a Bíblia que é nos dada, esta é a verdade que nós temos que nos apegar hoje, e o mundo, o sistema quer retirar isso, só que deixa eu te falar aqui, sistema, vocês não vão conseguir, porque vocês não estão lutando contra nós, vocês estão lutando contra o próprio Deus. Então, não ameis o mundo, não ameis o sistema. E Vinícius, você disse que são 3, se o primeiro é a carne, o segundo é o mundo, quem é o nosso terceiro inimigo? O nosso terceiro inimigo é o próprio diabo, o próprio Satanás. Quem é ele? É um ser dotado de razão, é um ser que tem sentimentos, e detalhe, um ser imaterial. É um ser que está há mais tempo aqui do que eu e você, nós todos juntos aqui de idade. Esse é o nosso terceiro inimigo. E sabe qual é a função dele? É matar, roubar, destruir, causar cegueira, causar destruição, angústia, briga em família, briga entre crianças, pais e filhos, mães e vizinhas, um com o outro, igreja com igreja. Ele vem nos ambientes causando confusões. Essa é uma das maiores funções dele aqui, causar desentendimento, e quando ele consegue isso, ponto. É por isso que Paulo, ele vai nos advertir, falar: ei, se revistam das armaduras, para que venha resistir a Satanás. Então, o nosso terceiro inimigo é esse diabo, e além de matar, roubar e destruir, sabe o que ele faz? Ele faz você ceder, ele te induz a você ceder à sua carne e ceder ao mundo. Essa é uma das maiores funções dele, fazer com que você perca totalmente a razão, a emoção e a sua vontade de viver.
É por isso que muitos viram e falam assim: ei, só estou esperando a morte, porque o inimigo atingiu ele. Só que, irmãos, dá tempo de se restaurar e de se renovar, dá tempo. Essa batalha ainda não acabou. E para aqueles que caíram, o que basta a igreja? Orar por eles, fortalecendo uns aos outros. Então, a gente tem que estar atento às suas estratégias. Em Efésios 4,14, vai dizer assim: então, não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Astutas aqui simboliza ciladas. Então, a gente tem que ter uma maturidade para entender que nem tudo aquilo que acontece é normal. Então, a partir de hoje, analise as coisas de uma perspectiva primeiramente espiritual. Olhe para as coisas agora e fala: ei, será que é normal? Será que isso daí é normal? É normal falar essas coisas? É normal agir desse jeito? Deixa eu orar por você. Então, a gente tem que ficar atento às ciladas do inimigo, e Paulo, ele explica isso na carta dos Efésios, do capítulo 4, ao qual a gente leu. E ele fala: é necessário o revestimento, é necessário esse revestimento da armadura, irmãos, de Deus. E fique tranquilo, porque o Senhor nos dá esta armadura, porque o Senhor nos reveste com o seu manto. Mas é necessário primeiramente entender o inimigo, entender com quem a gente está lutando, ou vai lutar. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, vai dizer assim: para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. E aí que vai o detalhe: como você vai lutar com alguém que você não conhece? Como você vai batalhar com alguém que você não entende quem é o seu adversário? Aí você me pega um dia qualquer com a luva de boxe: ô Vinícius, você está indo aonde? Eu estou indo num campeonato lá, nunca nem lutei. Ah, você vai fazer, na onde? No campeonato? É, vou no campeonato lá, mundial. Ô louco, o que você vai fazer lá? Você vai assistir, né? Não, eu vou lutar lá, eu me inscrevi lá ontem. Que? Eu me inscrevi lá ontem, eu vou lutar lá, contra campeões mundiais. Eu não conheço o meu inimigo. O que vai acontecer, irmãos? O primeiro round já era. Vai me ver lá, caído no chão. Aí você vai me ver no outro dia, eu vou passar por você e eu vou falar com você: ô irmão, você vai olhar hoje, quem é você? Não, eu sou Vinícius. Ô louco, esse seu rosto aí está todo desfigurado, rapaz, nem parece o mesmo. Ou seja, é necessário que a gente conheça o nosso adversário, para que nós possamos entender a batalha, entender o reino espiritual e trazê-lo para cá. E aí, a gente entende as estratégias do inimigo na onde? Nas opressões. E deixa eu te falar um detalhe aqui: as potestades. Vinícius, o que são potestades? São demônios, irmãos. Demônios que vêm e induzem você a ficar viciado em algo. Te induz na prostituição. As potestades te induz a ser uma pessoa idólatra. Esses são as ciladas do inimigo. As suas estratégias é usar essas potestades para enganar muitos. E existem os principados. O que são os principados, Vinícius? Os principados são aqueles que lidam com lugares, mexendo em lugares.
tornando esses lugares mais pesados. Eles mexem com opressões. Quando você entende de reino espiritual, você chega em certos lugares e percebe o ambiente. Você percebe e fala assim: ei, tá estranho esse lugar. Tá estranho esse lugar. Deixa eu te falar uma experiência. Teve uma vez que eu estava em constante, não que agora não esteja, em oração. E aí eu cheguei num lugar, na casa de um amigo meu. Eu entrei na casa dele e aí eu percebi que o ambiente ali estava muito pesado. Eu não falei para ele, inclusive eu fazia pouco tempo ainda de conversão. Mas quando eu entrei naquele ambiente eu senti algo estranho ali. E na hora que eu entrei eu falei: ó, eu vou sair daqui. Como assim? Você acabou de entrar? Pra onde você está indo, cara? Não, eu tenho que ir, cara. Tenho que ir, não dá não. Come aí alguma coisa. Não dá não. Eu tenho que ir, cara. Fica na paz aí. Então, quando a gente entende essa questão, a gente entende os lugares. A gente tem essa sensibilidade, irmão. É por isso que quando você chega em um lugar onde Deus habita, você sente a presença dEle no seu coração. Você sente que Ele está aqui. Você sente isso dentro de você. A verdade ela é aliviadora, irmão. Alguém pode até te enganar falando várias coisas, mas quando alguém te diz a verdade, algo que condiz, parece que aquilo cai como um bálsamo dentro de você. Fala: isso faz todo sentido. Realmente isso é verdade. Eu sinto isso dentro de mim. É por isso que quando alguém pode contar a mentira mais contada, você vai até olhar e vai falar assim: ei, legal, entendo, legal. Só que quando alguém diz a verdade, ela destrava mentes. E os principados estão nesses lugares de idolatria e trazendo opressões nos ambientes. Só que, irmãos, primeiramente é necessário que haja um revestimento. Assim como a gente leu em Efésios, do seu capítulo 6, do 10 em diante, Paulo ele vai alertar: é necessário o revestimento da armadura espiritual. E aonde se inicia este revestimento? Eu te falo, o revestimento se inicia no coração. Como assim? Você pode estar com a melhor armadura, a melhor armadura externa, mas se por dentro você não tiver um coração interior ligado, de nada adianta a sua armadura. Deixa eu explicar melhor isso para você. Você pode estar com a melhor roupa de um equipamento, pode ser de luta, pode ser de qualquer coisa, mas se você não tem a habilidade, de que adianta você ter os melhores instrumentos? Você pode estar com o melhor teclado, o melhor violão, a melhor bateria inventada pelo homem, mas do que adianta se você não sabe tocar ela? Do que adianta ter essas coisas se você não sabe conduzir? Não sabe? Então é necessário que primeiro a gente tenha um coração ligado no reino dos céus. Que essa noite a gente venha ter um coração ligado no reino dos céus, direcionado totalmente. Só que para isso a gente precisa ter a sinceridade no coração, sabendo qual é a nossa falha e mostrando para Deus. O segundo, o revestimento ele é ligado na oração. É necessário que o cristão ore. Como nós queremos passar uma eternidade com Deus se nós não conversamos com Ele aqui na terra? Não faz sentido. Como você anseia pelo seu pastor, o seu rei, se você não conversa com Ele aqui? Do que adianta? Do que adianta, irmãos? Temos que estar orando e falando com o Pai a cada dia, a cada momento, sendo grato, obedecendo. Isso é gratidão, é entender, e a oração nada mais é do que reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Isso é oração.
E não existe dia, irmãos, não existe dia para orar, não existe hora para orar, não existe postura para orar, não existe, irmãos. Ore, apenas ore, fale com Deus, seja em qualquer lugar que você estiver. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim, na NVT: não deixem de orar. Em outras traduções vai estar escrito assim: orem sem cessar. Sabe o que é orar sem cessar? É você andar na rua e falar: Deus é poderoso e soberano. Pai, como é que o Senhor está? Eu sei que o Senhor está bem, excelente, mas eu só estou perguntando por educação, viu? É conversar com Deus, é falar com Ele. E sabe o que eu acho mais bonito em Deus? Ele é tão poderoso e tão soberano, que Ele está tomando conta de tudo, mas quando um servo dele abre o coração e ora, Ele para tudo e ouve o que o servo dele tem a dizer. Como assim, Vinícius? Deixa eu te falar algo. Lembra de Saulo de Tarso, aquele que perseguia a igreja? Ele tinha tanta alegria em matar cristãos, que ele fez questão de pegar as primeiras túnicas dos homens que atiraram pedra em Estevão. É como se ele falasse assim: ei, deixa eu pegar essas túnicas aqui. Nossa, vocês são privilegiados, cara, vocês foram o primeiro a atacar pedra nesse cara aí. Esse Saulo era um soldado romano, oficial, e acreditava no Senhor. É aí que vai o detalhe. Ele orava também, todo dia ele orava, ele falava, assim como todo judeu fala. Inclusive até o próprio Cristo, ele vai dizer assim: não façam como os escribas e fariseus, sobem em cima de pedras e rasgam as vestes. O Pai procura aquele que rasga o coração e não as vestes. E Saulo de Tarso, como preferir, ele está lá, e ele falava. Só que, irmãos, em Atos capítulo 9, quando ele cai e vê a glória de Cristo na frente dele, ele fica cego. E aí que vai o detalhe: ele é levado pelos guardas até uma casa, e ali ele começa a orar verdadeiramente. Ananias, levanta aí. Era um judeu, um profeta daquela época, um homem de Deus daquela época. Levanta aí, Ananias, vai até a casa de Saulo. Mas Senhor, ele é um homem que persegue a igreja. Não, a partir de hoje ele está orando verdadeiramente, ele está clamando verdadeiramente, vai até lá. Irmãos, Deus é poderoso e soberano, e se verdadeiramente você abrir o seu coração essa noite, Ele vai parar tudo e vai ouvir o que você tem a dizer a Ele. Apresente todas as suas dores, angústias, medos, mágoas, apresente diante dEle, jogue sobre Ele todas as suas dores, e vocês, todos nós seremos curados e sarados. E Vinícius, qual é o terceiro ponto do revestimento? Eu te falo, é o posicionamento. É necessário que você tome a iniciativa de se revestir dessas armaduras, tendo a consciência de quem é Deus no seu coração. O posicionamento individual, e sabe qual é o interessante nisso? Isso é passado de geração em geração. Como assim, Vinícius? Gênesis capítulo 4, 26, vai dizer: quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho, e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Quando o homem decidiu se revestir e decidiu invocar o nome de Deus, todos os outros começaram a invocar, mas primeiramente foi necessário um posicionamento individual de cada um. É necessário que essa noite você tenha um posicionamento perante a esta batalha, entendendo ela de coração e utilizando as armaduras espirituais.
E o outro detalhe, a dependência total de Deus. O próprio Cristo aqui na terra, sendo o próprio Deus, Ele nos ensinou que nós devemos depender dEle. Mateus 14, 23 vai dizer: depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte. Marcos 1,35: no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Lucas 6,12: certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. O maior exemplo foi de Cristo, a dependência total, e esse é um dos conceitos do revestimento, que a gente não venha sozinho por nós mesmos, ei, pode vir qualquer coisa no meu peito, não, que primeiramente nós venhamos entender que nós temos um Deus, um Pai poderoso e soberano, que está à frente de qualquer batalha, irmãos. Então que nós venhamos nos revestir e entender que nós somos totalmente dependentes de Deus, e é necessário utilizar o poder da fé, irmãos. É o que? É que nem eu falei, colocando a cruz na nossa frente, que nós venhamos seguir a Cristo. Olha o que Cristo fala: pegue sua cruz e siga-me. Quando eu era pequeno, eu segurava na mão da minha mãe e a seguia. Eu não sabia para onde ela estava indo, mas eu sabia quem estava me levando. Isso é evangelho, é não saber todo o caminho e o processo, mas saber quem está nos levando. E no revestimento é necessário esse poder da fé, sabendo quem nos leva, o próprio Deus nos leva, irmãos. Efésios 6,13 vai dizer: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo mau, então depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Irmãos, nós vamos utilizar a luz da palavra, e o próprio Cristo vai dizer: existem castas de demônios que só saem com o quê? Oração, e existem outros que saem com jejum e oração. E quando eu entendo isso, eu entendo que um dos processos do revestimento espiritual tem que ter jejum. Quanto tempo faz que você não jejua a Deus? Quanto tempo faz que você não separa um tempo e se santifica somente a Deus? Quanto tempo faz? É necessário para a batalha, esse revestimento em jejum, deixando sua carne mais fraca. Mas tem um lado bom: o teu espírito vai ser fortalecido por Deus. Glórias a Deus. Fique tranquilo, irmãos, fique tranquilo. As batalhas espirituais, além de nós estarmos revestidos, há anjos ao nosso redor. Salmos 34:7 vai dizer: o anjo do Senhor é o guardião, ele cerca e defende os que o temem. Hebreus capítulo 1:14: portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Irmãos, além de vocês ter as armaduras espirituais, anjos nos cercam. Tem anjos aqui essa noite. Você crê nisso? Você crê que tem anjos aqui? Há anjos aqui agora, nesse exato momento. O reino espiritual está trabalhando aqui em corações essa noite, com anjos aqui. E deixa eu te falar mais, além de todas essas coisas, temos armas espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 vai dizer: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. É a verdade que é a nossa arma principal, é a palavra de Deus, ela é a nossa arma espiritual essa noite. Segure-se nela e agarre-se com toda a força nessa espada. E a Bíblia ela é totalmente perfeita em dizer que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, porque ela não apenas vai nas juntas e nas medulas, mas ela atinge a alma do homem e da mulher. Essa é a arma que a gente tem que ter, irmão. E se você encontrar alguém desesperado, caído,
irmãos, necessitando de algo, irmãos, se agarrem na espada, na palavra, e lance no coração dele, para que ele seja mudado e curado, para que ele seja restaurado na palavra. Pegue a espada e fale para ele. Efésios, ele é muito específico. Paulo, ele vai dizer: continuarão de pé e firmes. O que isso quer dizer? E eu já estou acabando. Quem quer que eu pare, diga amém. Isso aqui vai virar uma frase da Hope, cara. Continuarão de pé e firmes. E o que isso significa? Resistindo. Tiago capítulo 4, versículo 7, está escrito: portanto, submetam-se a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vocês. É aí que vai o detalhe. Se nós resistimos, ele fugirá? Não, é necessário primeiro uma submissão a Deus. É aí que está o detalhe. Nós primeiros temos que reconhecer Deus, a nossa maior autoridade, para que Ele nos revista, e aí nós vamos resistir ao inimigo, e é aí que ele fugirá de nós, defendendo com as armaduras de Deus e atacando com as armas poderosas de Deus. É assim, irmãos, perseverando, irmãos, utilizando tudo aquilo que Deus nos deu. Aí muitos vão dizer: Vinícius, depois que eu comecei a orar, depois que eu comecei a jejuar, depois que eu comecei a buscar a palavra de Deus, parece que as coisas pioraram, parece que as coisas ficaram mais apertadas. Deixa eu te dizer uma coisa: as coisas já estão apertadas, mas é através da sua sensibilidade espiritual que você começa a perceber esse aperto. Irmãos, já está acontecendo um aperto agora, nesse exato momento, mas só os espirituais, aqueles que não normalizam aquilo que é espiritual, vão conseguir entender isso, vão conseguir olhar e falar: isso não é normal, isso é espiritual. Fique de pé. Feche seus olhos. Irmãos, eu tenho uma boa notícia aqui essa noite, uma ótima, através da palavra. A nossa luta é contra a carne, o mundo e o diabo. Só que fique tranquilo, pois nós venceremos a carne através do quê? Da cruz, irmãos. A cruz vai fazer com que a nossa carne caia. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se vierem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Ou seja, a cruz mata a carne e fortalece o espírito. Vinícius, como que venceremos o mundo? Irmãos, nós venceremos o mundo com o ânimo de Deus. Sabe por quê? Em João 16:33 vai dizer assim: eu lhes farei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, 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 pois eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Cristo. Quem venceu o mundo? Cristo. Ou seja, nós só vamos vencer o mundo com o ânimo de Deus, o ânimo de Cristo em nós, no nosso coração. E como o diabo vai ser derrotado? Deixa eu falar, é através do próprio Cristo, em Romanos 16:20. E aqui eu acabo. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás
sob os pés de vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Amém? Amém? Quem a partir de hoje vai viver agora um reino espiritual, não normalizando aquilo que é espiritual? Amém? Se você chegou aqui com dores, vem até aqui à frente. Vem até aqui à frente que nós vamos estar orando por você. Se você está se sentindo fraco, vem até aqui à frente. Nós vamos estar orando por você. Mas não porque nós somos melhores, não. É porque nós servimos um grande Deus. Amém? Glórias a Deus. Feche os seus olhos. Pai querido, Pai amado, glórias sejam dadas ao teu santo e glorioso nome, Senhor. Somos gratos a Ti. Muito obrigado, Pai, pois mais uma vez o Senhor nos falou conosco através da Sua palavra, e que a gente venha guardar essa palavra a todos sempre no nosso coração. Senhor, nos revista cada vez mais e mais com a Tua armadura, para que nós possamos resistir às armadilhas do diabo, para que nós possamos atacar, para que nós possamos nos defender, Pai querido, Pai amado. Nos revista a Tua igreja, Pai querido, Pai amado. Santo e poderoso é o Senhor, Pai. Eu proclamo aqui, Pai, através do Teu revestimento. Se alguém chegou aqui com dores, Pai, seja onde for, que seja retirada em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, se alguém chegou aqui fraco na fé, que se erga em nome do Senhor Jesus. Senhor, levanta os caídos, ressuscita os mortos, ó Pai, pois eu sei que o nome do Senhor tem poder para realizar tais coisas, Senhor. Glórias sejam dadas ao Teu santo e glorioso nome. Amém, 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 amém. Glórias a Deus.